Fala pessoal, imagina que no futuro os homens foram extintos, mas as mulheres encontraram os últimos 2 exemplares e eles precisam repovoar a Terra, pois esse é o filme Sex Mission de 1984, e hoje você pode me chamar de F, o Espalha Filhos, porque nossa missão hoje é dura e está de pé, então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa no ano de 1984, onde um grande cientista chamado Mackenzie criou uma forma de criogenia que poderia mudar o mundo, pois dessa forma as pessoas com doenças incuráveis ou com muitas sequelas poderiam se manter congeladas até que a cura seja alcançada. E uma entrevista está sendo transmitida para todo mundo, pois isto seria o grande marco da humanidade. 2 voluntários se inscrevem no programa e eles seriam os primeiros humanos, pois só foi testado em um macaco que ficou congelado por 6 meses e voltou sem sequelas, então dessa vez eles ficariam 2 anos. Os 2 estão animados por fazer parte dessa evolução, e enquanto Anderson é um biólogo, Jefferson é um motorista de ônibus. O problema é que enquanto a família do Anderson estava feliz por sua escolha de ajudar o mundo, a família do Jefferson estava com raiva, pois ele deixou sua esposa e sua filha em casa na dificuldade, pois a promessa é que após descongelar, eles ganhariam muito dinheiro. O projeto começa e os 2 entram na cápsula, e seria uma viagem sem volta, então Jefferson é esperto e guarda alguns cigarros e bebidas para aproveitar no futuro. Já avisei que vai dar merda isso. Se passa alguns anos e os 2 acordam em uma sala escura com um grande barulho, e algumas mulheres começam a perguntar o que eles estavam sentindo e se estavam enxergando, e os 2 são levados até uma sala branca para serem monitorados, e Anderson sabe que aquilo serve para saber se estava tudo bem com eles. A porta se abre e saem algumas mulheres jovens e bonitas, e Jefferson já fica todo animado, mas elas só trouxeram o café da manhã. O problema é que aquilo estava sem gosto por eles terem ficado tanto tempo congelados, e Jefferson pega seu cigarro escondido e sua bebida, mas como tudo estava sendo monitorado, elas aparecem e jogam uma espuma anti-incêndio. Hannah aparece e Anderson pergunta sobre o cientista Mackenzie, mas ela diz que essa pessoa nunca existiu e agora que começa o desespero, pois aparece sua supervisora Rita e diz que eles estavam no ano de 2054, então já se passou mais de 70 anos, sendo que para eles foi menos de 1 hora. E se antes tudo estava ruim, agora tudo conseguiu ficar pior, pois ela diz que há 50 anos aconteceu uma grande lutaria mundial e um vírus acabou com o gene masculino, então desde então não nasceram mais homens, e as mulheres inventaram uma tecnologia para procriar em incubadoras. E galera, é bom tomar cuidado, porque é capaz de inventarem algo assim mesmo, mas o problema não é nem o boneco nascer na incubadora, o problema é não ter o trabalho para fazer o bebê, que é a parte legal. Hannah está observando os 2 pelo monitor e ela estava responsável por fazer todos os testes para garantir que pudessem ir para o museu. O problema é que existe uma outra equipe de mulheres que não gosta de nada sobre homens e queria os exemplares para fazer alguns experimentos, e enquanto isso os 2 estão chorando porque deixaram tudo no passado. No dia seguinte, Hannah aparece para fazer algumas perguntas sobre a adaptação deles, e Jefferson, como é malandro, percebe que ela não tinha maldade e dá um beijo, mas ela dá um chute nele, mas quando sai da sala começa a sentir coisas que ela nunca sentiu, e agora aquilo ficou na cabeça dela, então eles seriam levados até General para ela decidir o que fazer, e no caminho eles começam a ver várias mulheres e elas nunca tinham visto um homem, então eles estavam ficando famosos. Eles estão na sala de espera e percebem 2 maçãs na árvore, então os 2 pegam porque a comida de lá não tinha gosto. O problema é que quando a General Chandra aparece, ela percebe que comeram suas frutas sagradas que já estavam no pé há 10 anos, e fica desesperada e manda eles pra cela. E aqui vemos como o homem consegue fazer merda com qualquer coisa. Os dias vão passando e Hannah fica observando os 2 pelo monitor, e começa a sentir algo quente subindo, e naquela época não existia mais DJ, mas ela estava tocando bem, e decide procurar sobre os homens, e havia uma prisão subterrânea para as pessoas mais velhas, pois quem não aceitasse o regime daquelas mulheres eram jogadas lá. Ela vai até a cela da mulher mais velha do
local e Andrea não quer falar nada para não piorar sua situação, mas Hannah desliga as câmeras e dá uma geleia de morango para mostrar que não faria nada. E Andrea começa a dizer que na época dela, de jovem, ela gostava de ver os morenaços suando na praia sem camisa. E era dessa forma que os mequetrefes nasciam, e só de imaginar, a coroa já ficou animada. Anderson é cientista e consegue causar o curto no local e tudo fica sem luz. E agora é o grande momento da fuga e começa uma correria sinistra e eles conseguem se esconder em vários buracos pela instalação e encontram uma sala onde as mulheres eram ensinadas porque os homens eram maus e mostravam vários objetos suspeitos, e quando tudo parecia que daria bom, eles conseguem ser pegos. E Hannah mostra um contrato e diz que seria a única forma deles saírem vivos. O problema é que o contrato diz que eles deveriam aceitar a naturalização para viver ali e seriam transformados em mulheres, mas esse seria um destino pior do que a morte, e como eles não aceitam, então seriam levados para o grande julgamento. E Anderson tenta pensar em uma forma de defesa no tribunal, mas o teto simplesmente se abre e o julgamento já começou. De um lado, as mulheres queriam que eles fossem naturalizados e de outro queriam que eles fossem usados como experimentos para produzir um novo tipo de alimento. E os dois tentam argumentar falando que os grandes cientistas e inventores da história eram homens, mas tudo que eles falavam, elas diziam que foram mulheres, pois aquilo tudo foi distorcido para criar essa realidade. Então eles são levados para outro lugar até que o resultado saísse. E Jefferson é sagaz e consegue uma outra forma de fugir e dá um beijo nas guardas, pois elas não sabem como reagir. E começa mais uma grande fuga pelo local, mas eles conseguem pegar uma roupa e as mulheres não percebem que eles são diferentes. E eles começam a passar por vários lugares diferentes, desde a central de controle até onde os mequetrefes eram produzidos. Então eles vão para o térreo e descobrem alguns jornais antigos mostrando sobre a civilização, e descobrem que quem criou a bomba que acabou com os homens foi o próprio Mackenzie. E no meio das pedras eles descobrem uma passagem e lá estavam várias mulheres se divertindo, pois este é o local dos excluídos. E esse seria o sonho deles, pois são muitas mulheres para poucos homens. Então a festa nunca acabaria. Sabemos que tudo que é bom dura pouco, pois eles foram rastreados até ali e aí soldados aparecem e começa uma grande lutaria. Os dois saem correndo para sobreviver e por sorte Hannah aparece e diz que os ajudaria a sair dali, mas seria uma viagem sem volta. E ela os leva até a saída, pois aquilo era tudo no subterrâneo. E olhando pelo sensor, eles percebem que a Terra estava devastada e a única forma de sair seria usando um traje especial. Mas aqui vem o grande plot twist, pois Hannah abre a porta e as mulheres aparecem, pois aquilo foi apenas um golpe. E depois eles são levados para a sala de cirurgia e virariam mulheres. E aqui vem a outra grande revelação, pois a cientista que faria esse procedimento era a filha do Jefferson, que ficou com raiva dos homens depois que ele abandonou no passado, então queria garantir que não teriam outros. E no último segundo, Hannah aparece no local e desliga as luzes e mais uma vez eles conseguem fugir. E agora eu já não sei o que ela quer da vida, porque ao mesmo tempo que quer ajudar, ela quer atrapalhar. Mais uma vez tentariam sair pela única entrada e colocam um traje especial, mas precisava de uma senha de segurança. E na raiva Jefferson fala merda e a porta se abre, pois essa era a senha especial, e os três conseguem sair antes que fossem pegos. Mas se você não se cansou de plot twist, então se prepara para mais um, pois aquilo que parecia ser uma terra destruída, na verdade era uma ilusão de ótica. E quando saem percebe que a terra estava normal e retirando o traje tudo estava de boa, pois haviam pássaros voando, então tinha algo de errado que não estava certo. No meio do mato eles encontram uma casa e estava com comida fresca e energia, e eles começam a aproveitar tudo de bom, mas eles não percebem que logo atrás estava vindo uma soldado, mas seu traje já estava sem oxigênio. E Anderson a salva e começa a passar na TV que o incidente com os homens foi resolvido e agora eles foram naturalizados, o que era uma grande mentira para manter a paz no local. E agora que eles não poderiam voltar mesmo. E como não tinha nada para fazer, eles começam a fazer o que eu não posso falar.
No final, eles estão tranquilos quando Chandra aparece, pois ela tinha acesso à superfície e sabia que o mundo estava de boa. E os dois vão pra cima dela e ela diz que se chamava Maicon e estava escondido entre as mulheres durante anos, pois sua mãe o salvou quando pequeno. E desde então, ele tem feito isso. E para recuperar a Terra, eles começam a jogar vários líquidos estranhos nas incubadoras. E depois de algumas semanas, começam a nascer novos jovens mequetrefes. E esse foi o filme Sexy Mission, então deixa a curtida e se inscreve com o sininho ativado. E não se preocupa se seu vizinho se parecer com seu pai, porque provavelmente vocês são irmãos. Agora vou nessa porque os mequetrefes estão cantando. Fui!